Bom, galera, agora nós vamos entender um comportamento aí de um comando do Photoshop que é bem interessante. O comando again é o comando aí para repetir o último recurso que nós temos utilizado lá no nosso arquivo, na nossa layer. Vou até abrir aqui para vocês vejam. Acho que explicando assim fica um pouco vago. Vou mostrar para vocês. Nós utilizaremos aí para criar já um projetozinho, um arquivinho aí para o web. Vamos criar um preload. Aí vocês verão que tem uma utilidade aí infinita. Vocês têm aí, claro, que ter um pouco de criatividade em utilizar o recurso. Criei aqui uma elipse, estou selecionando aqui a ferramenta Elliptic Merge Tool. Até cliquei no Shift aqui para criar uma elipse perfeita, eu acho mais interessante assim. Mas claro, vocês podem utilizar aí de várias formas. Vou pintar ali de preto, mudei aqui para o foreground a minha cor preta. Vocês podem pintar aí com brush também, dá na mesa, mas eu pintei ele com Alt Del, ele pintou aqui com a cor do foreground. Pressionei o Ctrl T. Vejam que interessante. Eu vou mover ao meu. Até mostrar para vocês aqui, ó. Isso é bem interessante comentar um pouco. O ponto de referência aqui do Photoshop você pode selecionar quando você dá o Ctrl T, ó, e automaticamente vai para onde você clicar aqui. Seria mais ou menos aquele ponto de registro lá do Flash, alguma coisa semelhante àquilo lá. Mas no caso aqui é o nosso ponto de referência. Vou descer o ponto aqui para baixo, vejam só, e vou rotacionar o meu arquivo aqui. Prestem atenção na diferença. O que ocorreu? Não funcionou. Isso vai servir para mim? Não vai. Como que eu posso estar utilizando isso daqui? Aqui que começa o segredo do programa. Você vai pressionar, ao invés do Ctrl T, o simples, o Ctrl T, você vai pressionar o Ctrl, o Alt e o T. Assim ele vai duplicar o arquivo quando você mover. Agora eu vou fazer a mesma coisa, veja só. Estou movendo o ponto de referência ali para baixo. Vou mudar aqui. Até mudar. Notem também que eu estou segurando o Shift. E ele faz ali a alteração de 15 em 15 graus. Então é mais interessante trabalhar assim, mais organizado. Vejam só. De 15 em 15. Tranquilo. Até aí tudo bem. Pressionar o Enter aqui para confirmar. Poxa, tranquilo. Isso daí qualquer um poderia estar fazendo. Também bem simplesinho. Mas agora vou pressionar o Shift, o Ctrl, o Alt e o T. Ele vai criar para mim sem que eu tenha que ficar posicionando nenhum deles. Veja só. Com os intervalos aí de grau bem certinho. Olhem que bacana. Isso daqui é muito interessante. Vou dar um Ctrl D aqui para tirar a seleção. E vejam que interessante. Já temos aí em perfeito o nosso arquivo para o preloader. Diminuir o zoom aqui. Vejam só que interessante. Eu farei um tamanho aqui relativamente maior. Claro que para a web vocês vão utilizar, no caso de um preloader, um arquivinho menor. É só para vocês possam visualizar aí mais tranquilamente. Bom, vamos prosseguindo. Vou criar aqui agora uma layer acima. Uma layer ali transparente. Vou colocar aqui, acho que eu 97, ficou bem grande ali, um pouquinho. Vou colocar em branco, vou até tirar aqui o background da visualização, vocês entendam o que eu quero fazer ali. Posicionar mais ou menos no centro aqui, com o Alt pressionado, cliquei aqui, ele caiu, veja só, o Clip Mask, faz com que ele caia ali e fique branco. Vou até pressionar o Alt para ser mais rápido, vou arrastar aqui uma cópia para cada um. Vamos economizar tempo fazendo isso. Vejam que interessante. Trabalhando de uma forma mais organizada, vocês têm um retorno aí de tempo no Photoshop bem legal. Então pensem também em formas mais inteligentes de se utilizar a ferramenta para não prejudicar aí o seu trabalho, para que haja um retorno de tempo significativo. Feito isso, vamos agora aqui para a parte da animação. Lá. Windows Animation, você pode habilitar aí. Mude para o modo de quadro por quadro, que é o que nós utilizaremos aí. Vamos criar um GIF no nosso caso. Aqui tem que estar marcado para sempre, que ele faça aquele loop infinito. Vamos lá no primeiro. Note que o primeiro é este daqui. Olha, está até pegando um pouco da outra parte ali. Podemos ir ajustando de acordo com a cor, mas precisamos do preto ali completo. Vou criar aqui. Até fazer assim, ó, criar 12 quadros aqui fica mais fácil. Aí nós vamos só desmarcando. Acho mais interessante. Vejam só, desmarco aqui, marco de cima. Tranquilo. Vamos fazendo isso um por um. Clica no quadro 3. Está no 3. Clico no 4. Clico no quadro 4 lá. Mostro o 4. E vamos fazendo isso um por um. Mais ou menos aquela posição até do relógio, se vocês repararem ele. Fica mais ou menos a posição do relógio. Vejam só. Mesma coisa aqui. Pulei um aqui. Não pulei não. Tranquilo. Vamos para o sétimo. Mostrei ele lá. Desabilito ele aqui. Vejam só. Aqui sim. Agora pulei um. Isso. Vou mostrar o 6 aqui. Que é equivalente ao 7 de cá. Bem tranquilo. Vamos para o 8.
um por um nós vamos alcançando aí o nosso arquivo final, o nosso projeto ficará bem bacana. Estamos aqui no 10. Você pode se orientar aqui pela cópia que você fez, o 9 que é o equivalente ao 10 de cá. Esse não tem influência direta não. Vou habilitar aqui. Eu desabilitando, ele vai mostrar a parte preta, que é a parte do nosso arquivo aqui, da nossa primeira lei. Então, vejam que a lógica é toda essa, bem simplesinho mesmo. E quando eu habilito, automaticamente o branco aparece por cima, o que faz aí com que não possamos mais ver o preto. Então fica bem interessante, bem fácil aí de criar nosso preloader. Agora sim, vou clicar aqui no 12. Faltando desabilitar aqui esse de baixo, deixa eu aqui no 12 para finalizar aqui o nosso arquivo. Eu desmarco para mostrar lá e aqui habilito para que ele possa desaparecer. Deixa eu conferir aqui se é certinho. Tem que começar a contar ali. Tem que ir um por um, tranquilo. Opa, do 7 para o 8, tranquilo. Do 9, ele pulou lá para cima, o 9 faltou aqui, ó. Vejam só, temos que fazer aparecer ali. Vou sumir primeiro esse daqui. E agora sim, ó, do 8 para o 9, o quadro está certinho. Até movimentar aqui. Parece que tem uma interferência. Deixa de cá, ó, ficou um pouco para dentro ali. Vou fazer um ajustezinho. Ficou tranquilo. Vejam só. Estamos aí terminando o nosso projeto. Agora veja que bacana. Está marcado aqui o loop infinito. Vamos dar um play, ó. Temos um preloader. Vejam que interessante aí. Um preloader aí no Photoshop. Muito bacaninha esse exemplo. Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês podem utilizar assim em vários projetos que tem aí a ver com o programador de vocês. Se ele precisa de um preloader. No Lightbox, um exemplo aí para vocês. O Lightbox utiliza esse recurso de preloader aqui. Fica mais ou menos a mesma coisa. Claro, você vai utilizar aí um tamanho menor. Algo, por exemplo, aí 20 pixels por 20 pixels, 50 por 50. Isso vai ver aí, é o caso da sua necessidade. Então fica mais essa dica. Grande abraço e até a próxima videoaula.